Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma conversa séria aqui, ó, sobre libido no casamento. Eu atendo diariamente no consultório, né, mulheres que vêm com essa queixa que não tem mais desejo pelo parceiro, pelo marido, que não tem mais vontade de, né, estar com ele sexualmente falando, que não tem mais, que não consegue ou que não sente nada e tal e tal. E eu percebo que essa é uma questão que vai muito além do, da parte física, né? Claro, vamos lá. Existe, claro, né, a questão hormonal que a gente precisa sim observar, precisa sim averiguar, ir em um bom médico, um bom profissional, para que sejam feitos esses exames, levantadas as possibilidades, né? Mulheres aí que estão próximo à menopausa, que é uma coisa que não é muito dito, que antes mesmo de você entrar na menopausa, você já sofre uma queda hormonal grande e que muitas vezes não aparece nos exames de sangue. Então, se não for um profissional, um médico, que tem esse olhar mais apurado, a parte clínica, né, ao que a paciente está trazendo para ele ali, ele não vai falar, não, seus hormônios está tudo bem. E aí a paciente começa, né, a reclamar e com isso o casamento também desanda, né? O sexo, ele não é tudo dentro de um casamento, mas ele é necessário. E é aí que eu quero chegar, né? Muitas vezes a gente precisa investigar o que está acontecendo nesse casamento, né? Eu estou falando aqui às vezes de relacionamentos longos, né? Casamentos já de pelo menos 5, 10, 15 anos aí juntos. E também isso acontece muito quando se tem crianças pequenas. Aí vocês podem até dizer assim, Jane, mas é normal, né? A gente não ter vontade ali de estar com o marido, de transar com o marido, de ficar junto quando a gente tem criança pequena e tal. Ok, vamos lá, vamos por partes, né? É normal até certo ponto. É lógico que todas essas mudanças que acontecem com a gente, a gestação, porpério, amamentação, criança pequena, o cansaço físico ali, né, principalmente daquele comecinho ali com o recém-nascido, é claro que é natural, né, que você não pense nisso, não tenha esse desejo ou não tenha a mesma vontade que você tinha antes. Tudo bem. Agora, isso permanecer ao longo de um casamento, né, a criança já passou desse período crítico e tudo mais, e você continua assim, continua se negando a estar com seu marido e tal, isso levanta um alerta, né? Tirando essa parte hormonal, que realmente é necessário observar, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, até porque isso não é da minha competência clínica, né? Apesar de já ter estudado e entender um pouco sobre isso, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Existem muitos mitos na cabeça, as mulheres acabam se perdendo, né, nessas questões, como eu disse, muitas vezes quando vem filhos ali, do lugar dela como mulher, do lugar dela como esposa, como, né, aquela que tem um compromisso, digamos assim. Resumindo, esquece-se do relacionamento, esquece-se do marido, esquece-se dessa parte. E aí é lógico que a parte sexual cai por terra. Como é que você vai ter vontade de estar com seu marido, sexualmente falando, se no dia a dia vocês estão brigando o tempo todo? Se no dia a dia não há um abraço, um beijo, uma cumplicidade ali, uma troca de carinhos. Imaginem assim, gente, imaginem que uma planta, né, uma árvore ali. Você planta uma mudinha pequena. Se você não rega essa muda, se você não cuida dessa muda, aduba, né, dá o que ela precisa, ela não vai crescer, ela vai definhar e vai morrer. O sexo no casamento é a mesma coisa. Se você não tem uma intimidade no dia a dia, nas pequenas coisas, um cuidado, um olhar atento sobre o outro, consequentemente, esse relacionamento vai acabar. Muitas vezes o marido procura, ele tenta, ele vai atrás, ele insinua, ele fala diretamente, e o que acontece? A mulher se ofende. Né? Poxa, eu estou aqui cuidando de filho, papai, você fica pensando nessas coisas. Mas o que não entende é que isso faz parte do casamento. A relação sexual faz parte da intimidade do casal. É o ápice
da intimidade mesmo, da intimidade física que você pode ter e dentro do casamento, da intimidade de alma. Então, se você se a gente como mulher, né, se você como mulher que está me assistindo aqui, não tem um olhar um pouco mais atento e voltado também para as necessidades do seu parceiro, né, ou entende que isso é só sobre sexo, que é só, porque homem sempre quer, então, que saco isso daqui. Vocês vão se afastando, entende? Vocês vão se distanciando aos poucos. E aí, o que costuma acontecer é que de repente você percebe que teu marido não te procura mais. Você percebe que vocês já estão frios. E aí o que eu costumo ouvir, parece que o amor acabou, a gente não tem nada mais. E daí elas já não estão mais falando sobre sexo, elas estão falando de intimidade, de cumplicidade de uma forma geral. Mas isso só aconteceu porque houve muitas vezes anos desse desleixo com o próprio parceiro, dessa falta de olhar e falar assim, olha, peraí, né, eu não estou com muita vontade aqui, mas vamos lá, vamos tentar, vou me preparar, né? E uma coisa que eu observo muito, gente, quando estão namorando, né, tem um fogo, um desejo, quer estar junto, quer transar o tempo todo, quer estar com o marido logo que se casa, lua de mel e papapá, tá. E aí, por que de repente isso acaba? Por que de repente você não gosta mais, não quer mais? O que acontece? Para onde foi aquele libido todo? Aí é que está o segredo. Durante o namoro, né, você se prepara para isso. Você deseja estar junto, você pensa, né, no teu namorado que está vindo te buscar, você vai tomar um banho, você se arruma, você realmente se dedica a essa pessoa, a esse momento e, consequentemente, o desejo está junto com isso. Então, muitas vezes eu costumo dizer assim, o libido está na nossa cabeça. Se a gente não permite e não cuida desse dia a dia e simplesmente exclui isso porque agora eu não posso, agora eu não quero, agora eu não estou afim, e fica esperando que o milagre aconteça, que de repente você acorde com vontade. Não é assim que acontece. A gente faz a coisa acontecer. Se você, pensa comigo aqui, e se puder, faça esse desafio, assim, ou esse teste. Se você pegar hoje e pensar, nossa, vou comprar uma lingerie nova, né? Vou preparar uma janta para o meu marido, com mais cuidado, vou pôr as crianças dormir mais cedo para que a gente tenha o nosso momento, vou tomar um banho bem gostoso, vou me arrumar para ele, vou esperá-lo, né? Vou procurá-lo. Você vai perceber que a vontade aparece, que o desejo de estar ali na cama com seu marido, ela vem junto. Agora, quando simplesmente você ignora tudo isso e não coloca isso como uma prioridade dentre as muitas que eu sei que você tem na sua vida, é claro que vocês vão se distanciar. E eu estou falando de se distanciar na vida como um todo, não só na cama. O teu marido vai parar de te procurar, vocês vão ficando cada vez mais distante, e aí a intimidade do casal no dia a dia também vai se distanciando. E aí quando você percebe, vocês não têm mais nada em comum. Né? Por que muitos casais se separam lá nos 25 anos de casado, 26, né? Que tem várias crises, eu já vi isso de perto, já acompanhei, estou com 25 anos de casado. E uma coisa que me chama muita atenção, por que isso acontece? Né? Os meus filhos, minha filha casou o ano passado e o outro casa esse ano, 2025. E muitas pessoas me perguntam, o ninho vazio, você não está sentindo falta? Minha filha foi morar em outra cidade, a casa vai ficar vazia e tal, e tal, e tal. E a minha resposta é sempre essa, né? Isso me levou a analisar também, né? Claro que a gente sente saudade e tal, né? Mas isso me levou a fazer uma análise. Por que eu não sinto tanto isso como as pessoas acham, né? Ou esperam que eu deveria sentir? Porque existe uma cumplicidade dentro do meu casamento que foi abastecida, né? Que foi cuidada durante esses 25 anos. Então, nesse momento, a gente fica feliz, porque a gente vai voltar a ser só nós dois. E aí você tem que pensar, isso te assusta? Você tem medo disso? Né? Porque é isso que acontece. Os filhos casam e aí o casal, de repente, se vê novamente sozinho. Só que não existe mais nada entre o casal.
Não existe mais intimidade, não existe mais uma amizade, não existe mais um carinho, não existe mais uma troca. O casal simplesmente virou alguém, né, parceiros que dividem uma casa, né, que dormem na mesma cama, mas é que é só, tipo colegas de quarto, só, não tem mais nada. Não existe mais a amizade entre o casal, os planos juntos, porque não houve esse cuidado no decorrer da vida. E isso é muito triste, porque realmente vai ficar um vazio. E agora? E agora a gente não tem mais os filhos para dividir, né? Para ser parceiro aqui de criação de filho. O que a gente vai fazer? Mas a parte boa, né? Existe uma saída. Vocês precisam se reconectar, vocês precisam se reencontrar. Porque assim, ó, você se apaixonou por essa pessoa, né? Você não casou por conveniência simplesmente, você casou porque você amava, porque você tinha desejo, porque você achava bonito, porque você queria estar junto, você tinha um monte de sonhos. Então eu preciso restaurar isso, né? Trazer de volta isso, só que agora de uma forma mais madura. Diferente de quando a gente se casa lá, jovens e tal, todos aqueles planos, todas aquelas vontades, hoje você já tem um longo caminho percorrido nisso. Não é mais só sonhos, vocês já realizaram muita coisa, mas não pode deixar um se perder do outro. Para que esse momento da saída dos filhos, por exemplo, não seja uma coisa ruim. E também para que vocês não atrapalhem a vida dos filhos de vocês, impedindo que eles cresçam, impedindo que eles vão viver a vida deles, impedindo que eles se casem, porque eles sentem a pressão de que agora vão deixar você sozinha. Então, é preciso ter uma vida própria, mas também é preciso ter um olhar atento ao parceiro, né? Ou à parceira, se você é um homem que está assistindo esse vídeo. E é isso que fará a diferença quando os filhos crescerem, por exemplo. Né? Eu sei, gente, eu tenho 3 filhos. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que muitas vezes a gente está cansada mesmo, e isso é natural. Ninguém está falando de ter relação sexual todos os dias, 3 vezes por dia, não é isso. Mas quando você realmente esquece que tem um homem ali, que é o seu homem, que é o seu marido, e que ele também precisa da sua atenção, da sua entrega, né, da sua entrega de corpo, de coração, de atenção, de alma, você vai se perder nesse caminho. Vocês vão se perder no caminho. E aí é muito triste. Porque em algum momento vocês pararam de se cuidar. E eu não estou falando isso, gente, olha, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que já chegou a ficar 5, 6 meses sem ter relação com o marido. E eu falei, mas por quê? Por quê? Ah, porque eu estava lá cuidando do filho e não estava afim, tipo, simplesmente ignorei que ele estava ali, que ele existia e para mim estava tudo bem. Estava tudo bem. Ele também parou de me procurar, me encheu o saco, para mim estava tudo bem. Até que um dia, ela me contando, que comentou com uma pessoa, e essa pessoa sabiamente disse para ela, você está maluca? Você não pode fazer isso. Você precisa olhar para o teu marido. Ele faz parte dessa família. A família, na verdade, a família só existe porque existe um casal que une isso tudo. E sem o marido ou sem a mulher, não existe mais a família. Vai existir uma mãe que cuida dos filhos sozinha, ou um pai que cuida dos filhos sozinhos. Aí novos grupos familiares vão se formar, né? Porque se vocês se separarem é isso que vai acontecer. E o problema não vai ser resolvido. Porque você pode se relacionar com outra pessoa no começo, né? Aquela paixão, aquela coisa vai passar também com esse outro relacionamento que você vai ter caso você se separe. E se você não estiver atenta e continuar os mesmos erros, isso também vai acontecer. Então, além dessa questão hormonal, como eu disse no começo desse vídeo, é preciso realmente pensar no outro, estar atento ao outro, ter momentos de carinho, de atenção, ser educado um com o outro. Eu vejo muitos casais que são mal educados um com o outro, como se ser casado desse o direito da gente tratar mal a pessoa que está mais próxima da gente. Ninguém pede desculpa, ninguém fala por favor, ninguém diz obrigado. Você esquece as boas maneiras com a pessoa mais importante da sua vida, porque mais importante sim,
Não é seu filho que é mais importante. Entenda, o seu marido, de fato, é a única relação que você escolhe. Você não escolhe quem vai ser sua mãe nem seu pai. Você não escolhe quem vai ser seu filho. Entende? Mas o seu marido você escolhe. Então, se você entra num relacionamento e essa falta de respeito, essa falta de zelo, essa falta de cuidado com o teu parceiro, ela começa a entrar, vocês brigam na frente dos outros, um distrata o outro, né? Mesmo que seja só na intimidade ali, vocês estão sempre irritadíssimos um com o outro, é óbvio que o amor vai pelo ralo, é óbvio que vai chegar num ponto que o relacionamento não vai mais se manter, é óbvio que isso vai acontecer. Então, era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vamos lá, gente. Dá uma olhadinha aí pro maridão. Aprendam a gostarem de estar juntos, de fazerem coisas de casal. E quando eu digo coisas de casal, é coisas de casal, só você e seu marido. Porque tem muitos casais que até saem só o casal, mas saem só o casal e uma penca de amigo. Aí o que acontece? Os homens ficam para um lado conversando, as mulheres ficam para o outro. Geralmente as mulheres estão falando mal dos maridos, os maridos estão falando mil coisas aleatórias ou também falando dos problemas, mas homem não costuma falar muito isso em festas, em reuniões. E aí você não criou uma intimidade com o teu marido, você não conversou com ele como uma mulher. Né? Lembre-se de quando era só vocês dois, que não tinham filhos. Né? Vocês não gostavam de sair juntos, só vocês dois? Entende? Para conversar. Ai, mas a gente faz uma viagem. Gente, uma viagem é uma coisa, vamos lá, por mais que você tenha uma viagem longa, é 20 dias no ano. E o restante do ano, como é que faz? E até para essa viagem ser legal, ser gostosa, é preciso que o teu relacionamento esteja em dia. Senão essa viagem também vai ser um saco, porque você vai estar ali meio esquisito, aquela pessoa é uma pessoa agora estranha para você, vocês não têm mais afinidades. Eu estou falando do dia a dia mesmo, gente, de combinar, botar as crianças dormir mais cedo, não precisa grandes coisas. Né? Pedir para alguém ficar ali 2 horinhas com as crianças para você e seu marido irem jantar, só vocês dois. Né? Ou se você não tem uma rede de apoio, não tem alguém que possa ficar com os teus filhos, coloca dormir mais cedo. Prepara uma jantinha especial, compra uma lingerie nova, manda uma mensaginha, amor, olha, hoje nós vamos fazer tal coisa, o que você acha? Organiza, é possível, porque sem isso não vai mais existir casal, entende? Não vai mais existir casal. Então é preciso a gente ter esse cuidado. Eu costumo brincar assim que Deus é bom, belo, perfeito em tudo, mas nessa parte sexual, perdão Deus, né? Mas eu costumo dizer que ele errou, porque ele fez a gente tão diferente dos homens, tá? Essa parte hormonal. Mas ele sabe de todas as coisas e tem um porquê disso. Mas, já que a gente não é igual, a gente precisa pelo menos tentar agradar, fazer a nossa parte, se esforçar um pouco mais, né? Querer realmente aquilo, querer essa intimidade e recuperando isso e trazer o nosso marido para perto da gente. Porque quanto mais o tempo passa, se você consegue isso, de estar próxima do seu marido, a coisa vai ficando muito mais gostosa. Né? Nesse momento de vida que eu estou hoje, né, 25 anos de casado, meus filhos saindo de casa, é gostoso, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de coisas simples, uma jantinha em casa, um filme juntos. Eu não estou falando de grandes produções, porque isso não é possível o tempo todo, mas do dia a dia, de quando ele chegar eu vou lá na porta recebê-lo, quando eu não vejo que ele chegou, que eu estou em outro lugar, dentro da casa, ele vai me procurar onde eu estou para me cumprimentar, bom dia meu amor, tudo bem? É assim, gente, não subestimem o poder dos pequenos atos de carinho, dos pequenos atos de atenção, tá? Então, é sobre isso que eu queria vir falar. Contem comigo, mandem esse vídeo, assistam, reassistam e vamos lá, gente. É possível e é maravilhoso. Um casamento que é realmente, que um cuida do outro, né? Que tem essa afinidade, esse cuidado no decorrer. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que tem épocas que a gente está mais estressada, que a gente está com raiva, mas é possível, tá? Então, beijos para vocês e até o próximo vídeo.